Ok, boa tarde. Dando continuidade, então, vamos falar sobre a busca dessa qualidade, né, que a gente quer, dentro do possível. Uma das formas de buscar essa qualidade é tentando uma padronização entre os diversos equipamentos, as diversas câmeras, para se tentar ter o menos de conversão possível, o menos de disparidade possível entre os diversos equipamentos que estão no fluxo de sinal. E por esse motivo a IBC ela criou uma norma mínima de qualidade de formato, né, para tentar padronizar o conteúdo audiovisual. Tá? Essa norma ela está no site da IBC. Se colocar no Google lá, procurar IBC norma 704, vai encontrar esse manualzinho aqui com essas especificações aí de audiovisual. Ok? Ela está no ibc.com.br, no site oficial da IBC. E qual que foi a intenção principal dessa norma? Quando a gente tem parceiros, os parceiros vão produzir algum material e vai haver a troca de mídia, principalmente. Então a gente tentou padronizar algumas características. Como que deveria ser essa mídia, ok? Para ela poder ser imediatamente usada dentro do fluxo da IBC, dentro do fluxo de trabalho da IBC. Todas as emissoras no mundo inteiro fazem isso, informando as parcerias. Olha, nós estamos trabalhando nesse formato, o formato da nossa emissora é esse, tal. Não foge muito disso. Algumas coisas são comuns em qualquer emissora. E essa norma, hoje ela é entregue junto, por exemplo, contratos de coprodução. Né? Então é feito um contrato e junto com o contrato vai essa norma para troca de mídias. No caso da IBC, aconteceu, por vários motivos, né, uma padronização de um formato específico que é muito usado também no mundo inteiro. É um formato do fabricante Sony, né? É um formato MPEG 2. Existem dois grandes mundos aí de formatos, né? O mundo DVC Pro, que é da Panasonic, e o mundo MPEG, que a Sony tem utilizado em alguns níveis de equipamento. No nosso caso da IBC, até por causa do tipo de equipamento que foi adquirido, a gente acabou indo para esse mundo MPEG 2. E o formato de padronização, de gravação, ele é feito em mídia ótica, né? E é chamado de XD-CAM ou XD-CAM. Tá? Dentro dessa mídia ótica, a maioria dos equipamentos ela tem algumas possibilidades ainda de gravação, maior taxa de bits, menor taxa de bits. Você pode fazer até alguns formatos diferentes do XD-CAM, tem o IMAX e tal. Mas a gente optou, no caso do IBC, de usar a qualidade máxima que é possível nesse formato de gravação, tá? Que é o formato XD-CAM, que é o formato MPEG, e com a amostragem 422. É o topo, a maior qualidade possível de se conseguir nessa mídia XD-CAM da Sony, pelo menos até hoje, em sinal HDTV. Ok? Também a gente foi por esse caminho porque as camcorders, as Zengs, também utilizam esse formato de gravação em disco óptico. Os VTs adquiridos são desse tipo, série PDW. Ok? Como eu falei, dentro dessa mídia a gente faz MPEG 422 em high level. O tipo de codificação é empregada aí dentro. A resolução, claro, a gente opta, é possível gravar SD nessa mídia ótica. A gente está desde o início optando já para trabalhar em 1080 linhas. E claro, o HDTV ele tem uma geometria de tela e é única, né? 16:9, essa é a relação de aspecto
que é a geometria do 1080 linhas. 1080 linhas, 1920, e o ID entrelaçado, que é a varredura entrelaçada, onde tem apresentação de campos, primeiro as linhas ímpares, depois as linhas pares, ou seja, o que a gente já utilizava desde o SDTV. Você apresenta a linha número 1. O SDTV, na verdade, não começa com a linha 1, né? Lembra disso? A primeira linha do SDTV nunca era a linha 1, que ele começava com meia linha. Mas aqui no HDTV ele é a linha 1, a linha 3, a linha 4. O próximo campo é o campo par, aí vem a linha 2. E existe uma composição desses dois campos para formar o quadro inteiro. Okay? Então essa é a varredura que é utilizada por todas as emissoras no padrão brasileiro. Eu estou comentando isso é chovendo molhado, mas existem alguns detalhezinhos que a gente precisa prestar atenção. E isso, na maioria das especificações das emissoras, é um item que chama dominância de campo. Qual é o campo dominante? Que normalmente você escolhe ali qual vai ser o campo dominante que você vai utilizar na sua empresa. Ok? No nosso caso, eu acho que na maioria das emissoras se usa Top Field First, que é o seguinte: linha 1 começa o quadro. Ok? Isso para HDTV é o mais utilizado no mundo inteiro. De maneira geral, em 1080 linhas, campo ímpar começa o quadro. Isso não acontecia no SDTV, tá? Por isso que eu estou chamando a atenção, porque existe às vezes, descuido nesse ponto. Tá? No caso do Final Cut, você opta aqui, ó. Na hora que você vai começar um projeto no Final Cut, você tem que optar. Ok? Se você opta diferente, você pode já ter uma não compatibilidade direta entre um trecho, um clipe com o outro, ou entre um programa com o outro. Você pode ter problemas. Então é bom prestar atenção nisso. De maneira geral, todo mundo usa o campo ímpar primeiro. Essa opção é colocada aqui na hora de você começar qualquer projeto, qualquer gravação. Ok? Aqui é exatamente o nosso PDC, onde você tem, não está dando essa resolução ainda, ok? Mas é uma coisa a se prestar atenção. Por quê? Porque se você não tiver essa sequência, você pode ter problemas, descasamento entre os campos, e você tem, aqui está representada uma linha bem grossa, né? Um conjunto de linhas como se fosse uma linha. Só para a gente ver que você pode ter descasamentos entre uma linha e outra, em objetos que estão em movimento, ou em objetos inclinados, ou circulares, ok? Isso não é difícil de você ver do ar, ok? Você tem serrilhado aonde você deveria ter uma continuidade melhor daquele objeto, ok? Então o objeto fica todo serrilhado, letras ficam serrilhadas, tá? Muitas vezes gerada por esse descuido. Então, no nosso manual, a gente chama atenção para isso. Qual a melhor maneira de ver esse tipo de problema que a gente viu? Qual a melhor forma de ver um vídeo entrelaçado? É numa tela de computador? Não é. Por isso que a gente acha sempre interessante você ter, assistindo o seu vídeo, o seu conteúdo, você ter uma tela de televisão. Porque a sua imagem, no fim da linha, ela vai ser apresentada num televisor, na casa do telespectador. Então, muitas vezes, a gente fica trabalhando aqui em VGA, em progressivo, em campos progressivos, e não está vendo problemas que vão acontecer na tela de quem nos interessa, que é o cliente final. Ok? Então, a gente sempre recomenda que, numa produção, tenha sempre uma forma de você ver vídeo entrelaçado. Que aí você já detecta alguns problemas que podem estar acontecendo e você não vê no vídeo progressivo. E também é interessante porque, na maioria das edições, das máquinas de edição hoje em dia, você tem aqui um videozinho. Isso aqui não chega a ser de 10 polegadas o tamanho disso. Se você tiver aqui um belo do monitor na sua edição, no seu layout,
Isso aqui não chega a ser uma tela muito maior que 10 polegadas. E a gente tem que lembrar que as pessoas nos assistem hoje em 40 polegadas, em 50 polegadas. Então, muitos detalhes ou erros que a gente não consegue ver numa telinha dessa, a gente vai acabar vendo em telas maiores. Então, é interessante sempre ter uma forma de você checar o seu sinal entrelaçado em telas entrelaçadas e maiores um pouco do que essas que fazem parte de qualquer software de edição. Ok? Continuando, naquele disco ótico que a gente, aquele formato, né, XDK, não precisa ser no disco ótico, pode ser no hard disk, no disco magnético, mas o formato em si, a gente chama lá de XDK 422, 50 megabits, porque você também pode comprimir de taxas diferentes. A gente optou também pela máxima taxa possível nesse formato, que é de 50 megabits por segundo. Ok? Por ser um MPEG 2, né, ele dá uma qualidade bastante boa, comparável ao DVC Pro 100, por exemplo. Okay? O MPEG é long GOP, ele é bastante eficiente. A amostragem dos pixels, né, 422, que é 4 vezes para a luminância e 2 vezes para cada parcela de crominância. A frequência de quadro 5994 entrelaçado. Isso eu não sei se está todo mundo acostumado, a gente fala 60, mas não é 60, 59,94. Aliás, tem alguns equipamentos que tem a opção de 59,94 e tem 60. Você põe 60 e sai tudo errado, né? Porque a gente, no formato brasileiro, o nosso padrão é 59,94. Isso aí é uma herança lá de trás, daquele cristalzinho que tinha lá no gerador de crominância, né? No oscilador de crominância, que acabou tendo que fazer um ajuste em que 1 minuto de vídeo não é 1 minuto do relógio da parede. Tem uma pequena diferença aí, percentual bem pequeno, mas tem. E isso provoca o quê? Que como 1 minuto do nosso minuto, segundo e frame não é a mesma minutagem do relógio da parede, tem uma mágica que teve que ser feita, que é usar sempre uma sequência drop frame, em que você joga fora alguns quadros para que o meu timecode fique igual ao relógio da parede, ok? Então, como esse relógio é mais rápido, ele não é 60 segundos por minuto, ele corre mais rápido do que o relógio da parede. Então, de tempos em tempos, a gente joga alguns frames fora. Isso é opcional também, na hora que você vai setar a sua máquina, layout, servidor, edição, você tem sempre a opção. Você quer drop frame ou não drop frame? Na frente do VT tem lá a chavinha, DF, NDF. Então a gente tem que padronizar em drop frame para que 10 minutos sejam 10 minutos de material. Isso num clipezinho pequeno não vai fazer diferença, mas você bota no servidor 24 horas, você vai ter minutos de diferença. Então só isso que eu queria falar em relação a drop frame, né? Normalmente, quando você tem um contador de timecode 2 pontos, ele está em non-drop frame. Quando é 2 pontos, ponto e vírgula, é a drop frame, que é o padrão que a gente comentou. Isso é uma universal também. Tá, tudo isso, gente, eu estou pegando assim os tópicos daquele manualzinho lá, tentando classificar alguns mais importantes. Outros são tão básicos, mas estão todos eles lá. Eu acho interessante, quem puder, chega, procura no site, imprime para dar uma lida. Tá? A questão do close caption. Close caption, no caso do 1080i, ele tem um padrão EIA708, que é um pouquinho diferente do que a gente tinha no SD. Mas, enfim, basicamente é o seguinte. Esses gravadores, quando grava, ele mantém o timecode que exista em cima do vídeo, eventualmente. Mas é isso, o padrão basicamente é o seguinte: se você vai botar, aliás, é obrigatório o uso do close caption, né? E a IPC ela gera praticamente 24 horas de timecode. A IPC ela gera praticamente 24 horas de close caption. E hoje a gente recebe via satélite, ele vem
em cima da linha 21, porque a gente está com o sinal 525 linhas. Então na linha 21 tem lá o closed caption, né? Se você vai fazer uma app conversão da linha 21, de 525 linhas para 1080, você pega da linha 21 e joga para a linha 9, que é o formato, que é a linha onde os televisores abrem closed caption em 1080 linhas. A conversão você transporta isso para a linha 9. É uma das formas de você continuar transmitindo o closed caption, né? A legenda oculta. Outra forma que tem várias emissoras que fazem também é você no carrossel, você inserir como dados, né? No carrossel, no multiplex você insere como dados e ele vai no ID determinado o stream de closed caption que os televisores abrem também. Você pode fazer isso com a sua geração local ou você tirando do SD da linha 21, transformando em dados. Tem alguns equipamentozinhos que fazem isso, chama Grabber, né? Text Grabber. Ele tira da linha 21, transforma em dados e você entra no seu MUX. Ok? Ou você pode fazer das duas formas. Você ter via dados, eventualmente uma geração local sua, e pela linha 21. Ok? Mas, então os dois tipos os televisores abrem, mas o importante é o seguinte: se você está sinalizando um flagzinho, eu tenho closed caption como streaming, você tem que ter o streaming de closed caption, ok? Porque se você não tem, o televisor pode chavear para o que vem na linha 9. Mas se você diz para ele que você tem, alguns televisores se perdem e ele dá uma prioridade, entendeu? Ele dá uma prioridade. Tem os dois, eu vou para o dados. Se você não tem o streaming de dados, ele vai ficar sem closed caption. Estou falando isso porque eu já tive vários problemas aqui em São Paulo, de às vezes falhar a entrada de dados, o telespectador ligar. Mas o que você está usando? Ah, estou usando o set-top box porque aqui a gente não percebe. A gente vai no LG, está tudo certo, vai na Samsung, está tudo certo, vai na Philips, está tudo certo. Estou usando o set-top box sempre Toshiba de 2008. Aí você vai fazer teste e tal, realmente você está com uma falha e aquele receptor específico não conseguiu tratar a falha. Ok? Estou só comentando porque existem as duas formas e o closed caption, ele está na lei de acessibilidade, ele é obrigatório. Já falei da varredura de vídeo. O tipo de mídia de gravação que nós utilizamos é o XDCAM. Voltando no closed caption, existe uma lei de acessibilidade em que é obrigatória em determinadas horas por dia, determinadas horas por semana, para a geração de closed caption, ok? E isso é responsabilidade da geradora ou da repetidora, não é responsabilidade da cabeça de rede, porque quem vai ser fiscalizado é a geradora local. E outra lei de acessibilidade que existe é da audiodescrição. Também tem uma lei que desde 2011, você tem que ter horas com áudio descritivo. O que é o áudio descritivo? O áudio descritivo é um áudio separado do áudio principal em que descreve a cena. Então tem ali um locutor, ou um ator, ou um dublador, que ele fica ali procurando descrever a cena. Então, numa brecha de diálogo, ele descreve a cena, ok? Isso ele vai crescendo conforme as datas. Se vocês procurarem aí na BET, tem esses manuais de acessibilidade, mas a IBC também ela está dentro das normas, até um pouco acima, com a transmissão da audiodescrição também. A gente gerou aqui essa pergunta hoje de manhã. A única forma de você chegar na população, para a rede, essa audiodescrição, é com o canal a mais que a gente tenha no satélite. Então hoje a gente está, confirmei em Brasília, inclusive, a gente está no canal 1 e 2, LR da programação áudio 1. Canal 3 e 4 do satélite, audiodescrição, LR da audiodescrição. Ok? E depois os 5 e 6 é que está a coordenação.
Isso no satélite. Então, o que acontece? Você recebendo isso na sua emissora, você pega o 1 e 2, vai ser o seu LR principal. O 3 e 4 do satélite, você pega dentro do seu sistema, você tem que jogar para o transmissor no canal 9 e 10 do áudio digital, da transmissão digital. Por quê? Porque no sistema brasileiro de TV digital, você tem 8 canais, que são chamados de áudio 1, 8 canais para você poder fazer 7.1 no áudio 1. Depois você tem mais 8 canais para você fazer o áudio 2. Então vai de 9 a 16, certo? É isso? Acho que é isso. Enfim, você tem que então pegar do satélite o 3 e 4 e fazer o roteamento dentro do seu sistema para que ele caia na transmissão no canal 9 e 10. Uma informação, Pois por gentileza. No receptor, no conciso que nós temos, o áudio já vem em embedded, né? Junto. Eu posso tirar tanto analógico quanto embedded. O satélite? O satélite. Ele está embedded, né, também? Sim. Isso. Você pode tirar Ali eu já do posso vídeo tirar ou tirar nas saídas de áudio. da saída de O áudio. importante é que você encaminhe. Tem 4 canais? Exato, 4 canais. 1 e 2 vai para o áudio principal e o 3 e 4 ele tem que passar por todo o sistema, passar pelo controle mestre, se possível. Ele tem que ser até controlado. Depois, quando ele vai para o transmissor, ele tem que entrar no canal 9 e 10 do USB e televisão. Ok. Tá bom. Por quê? Porque o telespectador, quando ele aperta, aqui no controle remoto, às vezes é até difícil de achar, mas quando ele coloca aqui, não tem mais aquela palavra SAP, né? É áudio 1, áudio 2. Quando ele vai para o áudio 2, você na verdade está indo para o 9 e 10. E o receptor doméstico, ele só abre 1 e 2 no áudio 1 e o 9 e 10 no áudio 2. O receptor normal não abre os outros canais todos, porque eles têm que ter um decoder de surround para poder abrir os outros canais. Né? Então, esse formato de gravação, eu já comentei. O disco em si, o disco no caso de troca de mídias, a gente estipulou que é um disco com capacidade de 2 horas de gravação, mais ou menos, que é um disco de 50 GB. Porque tem vários formatos e capacidades de disco óptico diferentes no formato do XDP. Tem o de 25 GB, que dá uns 40, 50 minutos, e tem o de 50 GB, que dá o dobro. Para a troca de material, de mídias, material complementar, ele deve ser entregue em disco rígido, externo, formato exFAT e macOS. Por quê? Porque às vezes você tem necessidade de entregar material extra. Vamos supor que você está entregando um musical com os canais de áudio separados. Os canais de áudio manda via um HD externo no formato desse daqui para a gente poder utilizar, para padronizar a coisa, ok? Voltamos, recursos de acessibilidade, tem a lei lá, estou repetindo aqui. Tem até uma qualidade mínima para o close caption, né? Por exemplo, de audiodescrição. Mas enfim, ele vai achando as brechas de diálogo e procura descrever a cena. Esse daqui é o Mauá, se não me engano. A gente está com a áudio descritivo, principalmente a sexta-noite e sábado-à-noite, que são filmes. A primeira coisa que é mais fácil de fazer é a descrição. Então, você tem 2 horas na sexta, 2 horas no domingo, você vai cumprindo aí as normas. Bom, mas enfim, o áudio descritivo ele não atrapalha o áudio principal, os diálogos, tá? Só queria ilustrar isso, ok?
falando mais um pouco de áudio agora, a gente comentou hoje de manhã, se alguém perguntou quais são as dificuldades para o Hermes, quais são as dificuldades de áudio, né? Além daquelas questões todas de ser áudio embedded, mas uma das dificuldades e dos cuidados principais é você padronizar também. Um áudio digital, ele é um áudio que ele é amostrado, né, para virar bits. Então você tem uma padronização de frequências de amostragem. Então a gente padroniza também em 48 kHz. Para variar tem um monte de opção, né? Você pega os equipamentos, tem várias opções. A gente padronizou a amostragem, frequência de amostragem de 48 kHz, 24 bits. Isso é importante porque quando às vezes você mistura, um está em 44 kHz, outro em 48, você tenta mixar esses áudios, começa a dar problema. Pode até ter falha de áudio, começar a picotar, porque você está em frequências de amostragem diferentes. Ok? Então isso é uma padronização importante também da gente tentar manter. Nível de referência de áudio, hoje a gente trabalha numa escala de fundo de escala, né? Full scale que a gente chama, e a referência é de menos 20 dBFS. E o limite de menos 10 como pico máximo. Tá? Então, só ilustrando aqui para visualizar no monitor de áudio. Aqui a gente monitora a fase do LR, né? E aqui os níveis, então a gente tem umas marquinhas, aliás, está aqui a marquinha, inclusive que muda de cor, igual o VU, né? Muda de cor, vira amarelo quando ultrapassa o menos 20 e vai para vermelho quando bate em menos 10. E também a gente procura monitorar aqui um pouco de loudness, tentar segurar esse loudness. Aí tem equipamentos específicos e medidores específicos para segurar aquela faixinha de loudness que é bem crítica, né? Enfim, então hoje a gente está padronizado menos 20 como 0 VU aí, que a gente tinha mais 4 dB. Uma história assim. Então esse é o padrão para as mídias. O Dolby não se usa, se tiver desliga, não precisa usar, o Dolby era para fita, né? A mixagem que eu comentei. Mixagem, porque o disco óptico também, essas mídias de gravação, normalmente também tem 4 canais. Né? Nem todas têm múltiplos canais. No caso do XDK, ele tem 4 canais. Então, padrão. 1 e 2 é o LR, 3 e 4 a audiodescrição. Então, na hora que alguém vai trocar mídia, já sabe que tem que ser nesse formato. Você coloca ali, dá play, quando passa pelo controle mestre, já cai nos canais certos para o telespectador. No caso de uma troca de mídia de múltiplos canais, que você tem aqui, no caso de musical, por exemplo, você tem aqui 40 canais que você captou no musical. Então a gente entrega no HD e no formato Pro Tools, aí, que é o mais utilizado para ser editado e mixado depois. E com o timecode, junto com o áudio, para poder sincronizar áudio e vídeo, drop frame. Okay? Ainda continuando. Padrão de iluminação, isso aqui é uma coisa muitas vezes subjetiva, uma iluminação, exposição, níveis. Você pode até medir, mas é o de sempre aí. Ocupar o máximo possível, não ultrapassar os limites de branco, não saturar branco, não enterrar black, aquela coisa toda. Sequências de cenas com características, saturação e fase de cor, sem muita variação, a não ser que seja um efeito artístico que se queira, né? Mas, enfim, isso é tudo padronização. E em questão de down conversão, hoje a gente comentou aqui também que a gente ainda está num mundo que a gente precisa trabalhar com mais de uma tela. Aliás, muito mais do que 2, do que 3, a gente tem várias telas. Então isso é um problema. Qual é a geometria de cada tela? A gente tem sempre, desde o começo, na hora que eu vou fazer uma pré-produção, já pensar nisso. Ok? No caso, a gente quer ter um produto em 16:9, né? Mas a gente tem que pensar que a gente tem ainda por alguns anos que fazer uma transmissão 4:3, uma distribuição 4:3. E isso deve ser feito como? A gente comentou, recortando esses 25% a mais que tem na tela
aqui e aqui, a gente tem que sempre proteger o centro da imagem, os objetos de interesse. Por quê? A forma correta é você descartar 12,5% de cada lado. É a melhor forma de se trabalhar e é a mais correta também, tecnicamente falando, ok? Então a gente estipula que é obrigatório ter um enquadramento correto, desde a produção, tendo em vista que vai ser realizado esse descarte lateral da imagem para os casos de tela 4x3. Ficando dessa forma, não é necessário você ter o tal do letterbox. Só repassando, gente, vamos falar um pouco de conversão de formatos, né, de geometria. Vamos supor que você tem uma imagem 4x3, porque ela é antiga, porque você na época capturou ela 4x3, você vai fazer uma conversão para 1080 linhas, ok? Então você vai pegar uma imagem 4x3 e tentar fazer com que ela caiba num formato 16:9. O vídeo, ele é igual gás, né? Onde você jogar ele, se tem espaço, ele se expande e se adapta ao meio, ao recipiente. Igualzinho, você joga ele numa tela 16:9, ele vai se expandir na horizontal, vai ter uma deformação geométrica, ok? Isso a gente chama de stretch, ok? Então, a deformação na horizontal. Então, se tiver um símbolo ali, qualquer símbolo aí do seu cliente, ele vai ser deformado e o cliente vai dar problema. Então, esse cuidado tem que se tomar para não acontecer esse tipo de conversão. Tanto na ilha, na hora de ir para o ar, em todas as fases a gente tem que tomar cuidado. E encher o saco de pessoal que trabalha, porque vira mexe, eles esquecem, ou não se tocam, não tomam esse cuidado, ok? A forma de você não ter a deformação geométrica é, como eu falei, você preenchendo esses 12,5%, no caso de conversão, você preencher esses 12,5% com o que a gente chama de pillar box, ok? Então essa é a forma correta, sem distorção. Então, em termos de engenharia, isso é o certo, ok? E o contrário? O contrário, que é o caso, eu tenho umas imagens 1080, eu vou jogar no meu canal analógico SD. Ok? Qual que é o correto? Não é esse, porque esse deu uma deformação geométrica. Ok? Que a gente chama de squeeze. Ele foi apertado, ao contrário do outro, todo mundo ficou magrinho agora. O outro todo mundo ficava gordinho, aqui todo mundo ficou magrinho. Ele formou na horizontal, nessa conversão. Aí normalmente o operador fala assim, vamos dar um jeito nisso aí, para não ficar deformado, né? Aí ele dá um jeito, ele tira a deformação, só que ele introduz aqui o que a gente chama de barras pretas em cima e embaixo, que é chamado de letterbox. Vira, mexe, eles dão um jeitinho nisso aí. Eu acho que é insistir, pegar no pé, tá na norma, tem que cumprir, para não acontecer isso, tá ok? Por quê? Porque isso vai para a tela de tubo. O telespectador há 60 anos ele assiste na TV de tubo dele, nunca teve barrinha preta em cima e embaixo. Aí vem essa tal de TV digital e começa a TV de 14 polegadas dele vira 10 polegadas, né? Isso acho que a gente tem que respeitar e fazer da maneira correta, nem para não ter distorção, mas também não ter falta de tela. E o que é pior? Se você recebe uma imagem dessa na sua casa e você comprou uma TV de plasma, aí você vai ter letterbox junto com o pillar box. Isso aí dá até Procon, né? O cara compra uma tela de 40 e fica, você me transmite em 30 polegadas, ok? Então é insistir, treinamento, né? Consciência, gente, eu acho que o cara na hora que vai sentar, ele tem que pensar hoje. Quando você vai produzir um audiovisual hoje, tem pelo menos 10 telas diferentes, onde esse audiovisual pode ser displayado, mostrado. O cara tem que pensar que tela que o meu produto vai ser displayado. É isso? É a tela 16:9, é uma 4x3, é no estádio sei lá, dentro do ambiente, é dentro de uma loja, o televisor está invertido, não está?
Tudo isso é importante e eu acho que o cara na hora que senta, ele tem que pensar nisso. Senta para trabalhar, ok? Uma pergunta a respeito disso. A maioria das TVs de tubo, o tubo já não é fabricado há uns 3, 4 anos, ou não é vendido. A maioria, tem muita gente que tem 16:9, só que assiste em SD. E liga o Strash. Tem a questão do anamórfico. Né? Fazer a deformação para quando as pessoas ligarem o Strash, fica certo. Não seria o mais correto não seria produzir para a grande maioria, não só para quem tem tubo, que é uma tendência que vai acabar logo logo. Concordo com você, só que a gente precisa ter mais informação na mão. Eu também concordo que a gente tem que saber até o percentual de 4x3, porque infelizmente foi isso que aconteceu. Começou a vender essa tela, o pessoal assiste SD no ar, assiste no cabo, SD, tudo errado. Mas a gente tem até que saber, dá vontade de você, vamos começar a transmitir 16:9, então, SD, né? Mas eu acho que a gente tem que ter o percentual na mão. Qual a população que vai ser atingida? Qual o percentual de tubo? Qual o percentual? Eu não tenho essas informações com precisão. Mas que dá vontade, dá. Ok? Só para continuar aqui, que a bateria já está fraca. Então, como eu falei, a forma correta de fazer a conversão é descartar. Não tem a pena. Não fica apegado, né, Garcês? Desapegue, né? Joga fora. Alguém já viu novela na Globo com Letterbox? Acho que ele nunca viu. Nem vai ver. E eles produzem 4K em 1080 linhas, ou seja, mas toma cuidado com o produto desde a captação para que não prejudique quem vai assistir em 4x3, ter tela cheia e tenha sempre a tela, mesmo que seja do tubo, uma tela com qualidade e cheia, sem barras pretas. Ok? Fazendo essa conversão. Claro que você tem que proteger também o logotipo, o gerador de caracteres. Aqui está um exemplo, cortou letras do gerador de caracteres. Por quê? Porque eu não tomo cuidado para proteger. Como que você protege? Normalmente, o visor viewfinder da câmera, você tem condições de colocar ali uma proteção. Mas a maioria dos viewfinders tem. Quanto menorzinha a câmera, mais difícil você ter esse controle, né? Isso a gente percebe. Quanto menor o viewfinder, o cara não consegue controlar. Mas aí, sei lá, jogar um televisor maior, marcado de alguma forma, com fita e tal, para que aquilo seja respeitado, né? Aqui a gente chega a colocar até a imagem down convertida no switch, na sala de controle, para todo mundo ver como que a imagem está saindo em 4x3. Então a gente pega é tudo HD, mas só para o switch, só para esse tipo de controle, põe SD lá também, né? Aí o cara, não, cortou um pouco o braço, não cortou, enfim. E tomar cuidado com essas marcações, orientar as pessoas direitinho, que marcação é essa, porque às vezes eles acham algumas marcações na ilha de edição e saem usando, né? E não é a marcação correta. A gente tem várias marcações para gerador de caracteres, proteção, safe area para caracteres. Tem que achar qual é a marcação e orientar direitinho. Porque às vezes eles se confundem e mudam. Eu tive um caso aqui que eles estavam usando uma marquinha aqui, mas uma down conversão. E aí reclamaram que estava cortando, botaram culpa no cinegrafista. E não era. Ele estava em 3.6x3 e não 4x3, na hora que a gente foi analisar com cuidado. Então essas marcas aqui em algumas máquinas de edição, é interessante sempre dar uma olhadinha lá se eles estão usando a marca certa. Tá? Então é 12,5% aqui e 12,5% aqui. Se tiver diferente disso, ou alguém mexeu no ajuste da barra, algumas, porque tem até ajuste, né? Da linha de proteção. Ok? Continuando a evitar compressão de áudio e vídeo inferior, ou seja, vai comprimir, a gente falou de 50 megabits por segundo. Isso, no sinal digital, dá umas 30 vezes de compressão, que já é muito, né, gente? O sinal que sai da câmera, ele tem
1.500 mega, a gente está reduzindo para 50 mega, 30 vezes. Já é bastante. Procurar não comprimir mais do que isso, né? Pelo menos dentro da área de produção, tentar manter, evitar compressão inferior do que os 50 megabits, em todas as fases. Evitar resoluções de vídeo inferiores, isso aí também é óbvio, né? E conversões de formato durante o processo. Aquela coisa que pega o sinal, passa para AVI, de AVI, volta para MPEG. Tive vendo, tentando fazer o levantamento, são quase 200 formatos de áudio e vídeo diferentes hoje, né? Você tem que ficar ali, escolher um e ficar ali. Se for começar a converter muito, o cara vai para flash, volta para AVI, tenta. Só dá confusão isso, né? Utilizar e manusear corretamente os microfones, aquela coisa toda, característica do microfone, direcionalidade, enfim, usar corretamente as características de captação de áudio para ter o maior resultado possível. Observar a relação entre os níveis de áudio, de música, de som, narração é o óbvio também. De tal forma que fica agradável e não perturba. Hoje, mais ainda em relação à lei do Loudness, né? Variações de áudio subjetivas, vigentes para a televisão, é a lei do Loudness. O cuidado com o áudio estéreo, para que ele esteja em fase. Aquela monitoração que a gente vê que o L e o R estão em fase. De modo que, quando chegar no receptor mono, a somatória se dê da melhor forma possível para formar um mono, né? Isso é o cuidado de fase que a gente tem que ter entre os canais esquerdo e direito, pelo menos. O lip sync é um problema sério, né? Você tem causas mais variadas, né? Na ilha de edição, no encoder, no set-top box, enfim. Está sempre monitorando isso, tentando. Muitas vezes é porque o áudio e o vídeo estão em caminhos diferentes e em distâncias diferentes, né? Isso pode ser uma das razões que o áudio chegue antes do vídeo, porque o vídeo vai passar por frame, vai passar por efeito, vai passar pelo switch e acaba chegando atrasado em relação ao áudio. Então, aquele cuidado de fazer a correção correta de áudio para que o sincronismo labial, que a gente chama lip sync, fique mais agradável possível, né? Quanto que é agradável? As normas dizem que menos que 90 milissegundos, menor que 90 milissegundos para adiantado e menor que 185 para atrasado, né? Isso é uma característica do cérebro aí, a gente está acostumado, sim, ouvir o áudio depois do vídeo, né? Primeiro o relâmpago, depois você ouve o áudio. O cérebro da gente está mais acostumado. Quando você faz o contrário, coloca o áudio na frente do vídeo, perturba muito, o cara fica muito perturbado com aquele efeito ali de sincronismo labial. Então tentar fazer correções, se necessário, fazer atrasos aí, se for caminhos diferentes, procurar acertar esses atrasos para que você bate a claquete, você vai ver o vídeo e o áudio acontecendo ao mesmo tempo. É isso? Depois na norma tem uma questão de padronização aí para mídia, aquele de sempre lá. Barra inicial, color bar, 60, de 0,58 a 0,59, black, plaquete, até a abertura do programa. Aquele padrão. E aí está a barra, o tipo de barra, SMPTE. Essa barra aqui é interessante, por quê? Porque quando você faz o down conversão nessa barra, você vai jogar fora aqui e vai jogar fora aqui. Mas mesmo assim você continua com referências do waveform, você continua com a referência de branco e de preto. Né? Então, mesmo com o crop acontecendo aí, você consegue olhar e saber o nível de branco, se está razoável, o nível de preto, se está dentro dos níveis. Ok? Encerramento, a mesma coisa, até chegar. Encerramento, black, barra, final. Aqueles níveis que a gente comentou lá, menos 20. É isso aí. Tá bom? Obrigado. Isso aqui tinha no início de todo o manual da